Carlos Nepomuceno, para falar sobre a administração 3.0. Boa tarde. Meu nome é Carlos Nepomuceno, mas o pessoal chama de Nepô, porque eu vou dar uma dica para vocês, para fazer sucesso no Brasil, só 4 letras: Xuxa, Pelé e Zico, e Lula é a exceção que justifica a regra. Tá certo? Então, eu vou falar para vocês, vim falar para vocês, eu estou lançando esse ano o livro chamado Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. E como eu vou falar de uberização, o pessoal da balinha e da água, eu dou livro. Então vai ter um sorteio para vocês darem 5 estrelas no final da palestra. A gente vai sortear um livro, é só botar o nome ali no celular, preencher o e-mail e o nome, e eu vou sortear um livro no final da palestra. O objetivo que eu quero com vocês é apresentar o resultado de 11 anos de estudo. Eu sou jornalista e me dedico há 11 anos a responder uma pergunta: o que é o mundo digital? Por que ele está aqui? Para onde ele vai nos levar? E o que a gente tem que fazer a partir dele? Há 11 anos que eu lancei meu primeiro livro, que foi o Conhecimento em Rede, Gestão 3.0, e agora o Administração 3.0. Esse livro aqui faz parte desse processo. E a pergunta que a gente tem que se fazer, e a gente só, às vezes, vem para os eventos, e as pessoas falam sempre: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós estamos indo para tal lugar, está indo para outro lugar, mas a pergunta é o seguinte: existe um porquê? E existe uma discussão, e eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque existe um debate fundamental para os administradores. Os administradores têm um papel fundamental nesse novo milênio. Um papel fundamental nesse novo milênio. E a gente tem que se perguntar o que está acontecendo no mundo hoje e por que a gente está vivendo determinadas mudanças que muitas vezes a gente não junta determinadas coisas. Né? A gente tem no Brasil várias coisas que nunca aconteceram, como é o fenômeno da Lava Jato e prisões de pessoas que a gente nunca imaginava. A gente tem uma eleição diferente nos Estados Unidos, de uma pessoa que nunca se esperava que fosse eleita. A Inglaterra se separou da União Europeia, a Catalunha quer separar da Espanha. Né? A gente tem no Brasil e no mundo o surgimento do Uber, e a gente fica se perguntando o que está acontecendo. E por que está acontecendo agora? Para onde a gente está indo? Quais são os fenômenos e o que vai acontecer na administração? A administração vai continuar do mesmo jeito? E a outra pergunta que eu acho interessante: o Uber é um novo modelo de administração? E será que o modelo do Uber será a hegemonia da administração nesse novo século? Será que o Uber é a ponta de um iceberg de um novo modelo de administração e o atual modelo de administração vai se tornar obsoleto nos próximos anos? São questões que não estão colocadas para as pessoas que fazem administração, mas elas têm que saber o que está acontecendo e têm que discutir esse assunto. E a gente não está discutindo. Então, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é entrar na discussão do porquê. E eu vou apresentar um resultado para vocês. Por que a gente está vivendo isso? É um debate filosófico. Por que a gente está vivendo isso hoje no mundo? Eu pedi ali para fazer um Word para poder escrever umas palavrinhas. Dá para abrir o Word para mim? Então, a gente vai fazer uma discussão. Tem alguém aqui de Niterói, não? Tem um pessoal de... Eu gosto de brincar com o pessoal de Niterói, né? Então, eu vou imaginar com vocês o seguinte. Nós temos um cidadão... Todo mundo sabe o que é um kitnet? Sim, todo mundo sabe o que é um kitnet? Hoje em dia não tem mais kitnet. Hoje é loft ou estúdio, porque é muito mais caro. O cara não vai alugar um kitnet. Mas um kitnet é aquele lugar que você entra, já está na janela. Todo mundo já se localiza. O cidadão está no fim de semana, sexta-feira, à noite, ele está no fim de semana, pensando o que ele vai fazer no fim de semana, naquele kitnet. E chegam 6 parentes de Niterói.
porque o pessoal de Niterói não tem WhatsApp, segundo eu soube. Aí o pessoal chega para passar o fim de semana em Copacabana, tá certo? Então eu queria que vocês me ajudassem. Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet? Como é teu nome? Quem vai escrever aí? Ah, posso usar o quadro também. Olha aí. Melhor não, escreve aí, todo mundo vai ver. Melhor. Escreve, por favor. Como é seu nome? Gil. Gil vai escrever. Quais são os problemas que vão acontecer? Diego, vamos lá. Quais são os problemas que vão acontecer? Hã? Espaço. Problema de espaço. Diego. Que mais? Comida. Calor. Papel higiênico, vamos colocar logística. O que mais? O que mais? Vamos lá, galera. É carregar celular, energia. Beleza. Hã? Organização e logística. Vamos lá. É psicológico. Conflitos. Beleza. Conflitos. Hã? Faltar o quê? União. Conflitos. Vamos lá. O que mais? Cama e espaço. Hã? Canal de TV, comunicação. Barulho, sim. Sujeira, sim. Sim. Então, olha só. Neste fim de semana, necessariamente esses problemas terão que ser administrados? Sim ou não? Sim? Beleza. Então, estamos aí. Educação, comida, calor, logística, energia, conflito, comunicação, espaço. Beleza. Quantas pessoas moravam nesse planeta redondo chamado Terra em 1800? Quem chuta? Meus alunos que estão aqui não vale falar. Vamos lá. Em 1800, quantos habitantes tinha o planeta Terra? Chutem o número. Hã? Um bilhão. Isso, 1 bilhão. Em 1800, o mundo tinha 1 bilhão. Quantos nós somos hoje? 7 bilhões? Então vamos lá, galera. 1 bilhão, 7 bilhões. Então nós estávamos num planeta que tinha 1 bilhão aqui e chegam 7. Leiam de novo e vejam se não são as crises e os problemas que a gente tem que administrar hoje em dia. Vamos lá. Espaço, comida, calor, logística, energia, conflitos, comunicação, barulho, sujeira. Sim ou não? Então, a primeira descoberta fundamental para a gente entender o novo milênio é perceber o seguinte: nós crescemos 7 vezes em 200 anos. Foi o maior crescimento populacional da história do Sapiens desde que a gente saiu de cima das árvores. Nós crescemos 7 vezes. O Brasil cresceu 7 vezes em 100 anos. Saiu de 30 milhões para 210 milhões de habitantes. Aí vocês vão dizer, o que significa isso, Nepô? O que significa crescer 7 vezes? Aumenta-se a taxa de complexidade. Diego, pode botar de novo o sorteio para o pessoal. O que significa crescer 7 vezes? Significa um aumento radical da complexidade. Como é que eu meço complexidade? Complexidade se mede da seguinte maneira: 3 vezes, se a gente está trabalhando em pratos de comida, a gente está falando em 3 pratos de comida por dia, 7 bilhões de pessoas, a gente já tem um multiplicador para tudo. 7 vezes 3 pratos de comida, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Preste atenção. O número que nós estamos trabalhando hoje, 21 bilhões de pratos de comida. No Brasil, se você multiplicar 210 por 3, 630 milhões de pratos de comida todos os dias. E aí você vai aumentando. Sapato, camisa, calça, óculos, educação, transporte, saúde, etc, etc, etc. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós saltamos a nossa complexidade de maneira radical nos últimos 200 anos no planeta e, no caso do Brasil, nos últimos 100 anos. Então, se vocês me perguntarem qual é o diagnóstico que eu cheguei depois de 11 anos estudando o digital, o mundo digital, as revoluções que a gente está passando, as alterações que nós estamos fazendo hoje, são resultados do aumento populacional. Nós crescemos em complexidade e nós precisamos fazer ajustes na nossa sociedade para abrigar mais pessoas. É assim que o ser humano é.
É assim que o ser humano funciona. O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. As outras espécies não podem crescer demograficamente como o ser humano. O lobo, quando aumenta a matilha, separa. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. Por quê? Eles não têm a possibilidade de modificação do modelo da sociedade. Eles não modificam a comunicação, eles não modificam a administração. Então, o que é lógico nesse processo? O ser humano, a gente tinha uma visão equivocada do ser humano. O ser humano é uma espécie que cresce demograficamente. Essa espécie que cresce demograficamente precisa fazer determinadas mudanças, e essas mudanças começam com o processo de comunicação e aviso aos navegantes. E o segundo passo de uma mudança civilizacional, como já aconteceu no passado, é uma revolução administrativa. Nós vamos precisar fazer uma revolução administrativa porque crescemos demograficamente. É assim que nós somos. É assim que nós caminhamos na nossa jornada. Como é que a gente vai identificar esse processo? Vocês vão me perguntar. Nepô, peraí, você está falando que a gente precisa fazer uma mudança, já tem 200 anos que a gente aumentou a demografia, e por que a gente não fez essa revolução em 1960? Por que a gente não fez essa revolução em 1990? Por que a gente não fez essa revolução antes? Nós não fizemos essa revolução antes, porque o primeiro passo da revolução civilizacional precisa uma mudança de mídia. Nós precisamos da introdução na sociedade de uma mídia descentralizadora, uma mídia que permita, antes de qualquer coisa, que a população comece a se informar e a trocar de maneira horizontal e começar um processo, um surto de inovação. Foi assim há 70 mil anos quando a gente começou a falar, foi assim há 6 mil anos quando a gente começou a escrever, foi assim há 500 anos quando a gente começou a produzir os livros impressos, e agora com a chegada do digital. Por que a administração 3.0? Administração oral, administração escrita e administração digital. Nós estamos entrando num terceiro ciclo humano em que a gente começa, nesse processo, a gente começa a entrar numa revolução civilizacional. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, vamos analisar o seguinte, pô, beleza, entrou então a revolução da comunicação, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo está usando o WhatsApp, todo mundo está vendo que em 2013 nós fizemos a primeira manifestação no Brasil, e em vários lugares do mundo, totalmente descentralizada e distribuída. As pessoas foram para as ruas, ninguém convocou ninguém, e as pessoas sabiam o local, a hora, e todo mundo ia do mesmo jeito. Todo mundo com seu cartaz, todo mundo dizendo que não queria isso, não queria aquilo, uma coisa completamente diferente das manifestações do Fora Collor, das Diretas Já, de qualquer coisa. Era uma manifestação já dentro desse novo espírito do novo século. E a partir daí, a gente começa um ciclo de mudanças que vão aparecer num novo processo administrativo. Aonde que a gente vai ver o primeiro exemplo mais conhecido, porque já existem outros, em que a gente está dentro de um novo modelo administrativo, o Uber. Alguém sabe quantos gerentes tem no Uber? Alguém sabe? Quantos gerentes tem no Uber? 2. Quantos? Quantos gerentes tem no Uber? 0! 0. 0 gerentes. Ninguém na área de administração pode me explicar essa questão se usar o modelo de administração atual, que eu chamo de gestão. Isso que a gente tem hoje é gestão. Isso que vocês aprenderam na escola é gestão. O Uber não é gestão. O Uber é o que eu chamo de curadoria, não é gestão. O Uber não usa o modelo tradicional de controle de processos e pessoas. É um outro modelo que o Uber está usando. É um modelo que permite escala. É um modelo exponencial. O Uber permite que você administre 5 milhões de motoristas sem nenhum gerente. A empresa não tem carro próprio. Por quê? Porque o Airbnb não tem apartamento. E o Facebook não é uma empresa de jornal tradicional. E o YouTube não é uma empresa de vídeo
como é a TV Globo. E uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente fazer é: por que a TV Globo não criou o YouTube? Por que a cooperativa de táxi não criou o Uber? Por que a indústria da música não criou o Napster? Porque nós estamos vivendo a mesma crise que os índios viveram quando chegaram às caravelas. Os índios, quando chegaram às caravelas, dizem que eles olharam para as caravelas e não entendiam as caravelas. Era uma coisa tão diferente que eles não entendiam. E é isso que está acontecendo. A principal crise na área de administração hoje é a incapacidade dos administradores entenderem, primeiro, que a gente está vivendo uma revolução civilizacional. Segundo, que essa revolução civilizacional traz um novo modelo administrativo. Terceiro, que esse novo modelo de administrativo é completamente diferente do modelo que vocês estão acostumados. E esse modelo, quando é implantado num determinado setor, ele acaba com aquele setor tradicional. Ele acaba em poucos meses. Por quê? Porque ele é muito mais eficiente para lidar com a nova complexidade. Isso aí tem várias coisas que a gente pode falar, mas eu queria terminar para dizer que a gente está fechando um ciclo grande da sociedade, e é complexo, que é a chegada de uma nova linguagem, que é introduzida pela nova mídia, e a gente começa a imitar o modelo de administração das formigas. Para vocês poderem entender, como é que o Uber pode ser Uber? É o modelo das formigas. Eu não tenho gerente, mas eu boto o consumidor para ser gerente. Cada consumidor entra em cada carro, avalia cada motorista avalia cada consumidor, e com isso, através do processo de controle de pessoas, que é o que a gente chama de reputação digital, e através da inteligência artificial, eu começo a administrar uma frota de milhares de carros de uma maneira completamente diferente. Como é que isso é possível? Não é possível no modelo atual, porque o modelo atual é um modelo antigo, que trabalha com a oralidade e a escrita, e o gerente precisa falar para poder entender. E a gente está saindo do modelo mamífero e nós estamos entrando no modelo da formiga. E eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês como é que funciona o modelo das formigas. Vocês já fazem isso. Não é que vocês são formigas. Vocês estão usando o modelo de comunicação e administração das formigas, sem saber. Então, se a gente tem aqui, ó, cada um dos participantes da mesa é um caminho, tá certo? Então, eu sou uma formiga, tenho aqui um caminho, um segundo caminho, um terceiro e um quarto caminho. E eu estou querendo procurar comida. E eu sou uma formiga. Então, eu venho caminhando aqui, passo pelo primeiro caminho, vejo que não tem comida, volto, entro aqui no segundo caminho, entro no terceiro caminho, e o pessoal da pipa está cheio de folha. Opa, folha na pipa. Então, eu entro no caminho da pipa. Como é que as formigas informam a todas as outras formigas que aqui no caminho da pipa tem folha, tem comida? Ela simplesmente vem aqui, ela tem um mouse bundástico. O mouse bundástico é um mouse que ela, com a bunda, ela marca o caminho. O que ela faz no caminho? Ela clica no caminho. A formiga clica no caminho. E no momento que ela clica, e as outras formigas vão passando, elas vão vendo que tem coisas legais aqui e elas vão entrando aqui. Não precisa de gerente, não precisa de gestor, eu não preciso de chefe, eu estou clicando. A última que sair, apaga a luz, ela descurte o caminho. E nesse momento eu mato o antigo líder alfa. E nesse momento o ser humano introduz um novo modelo de administração. E aí vocês vão me perguntar, Nepô, esse novo modelo de administração vai ser hegemônico? Na minha opinião, olhando para a história, vendo como as coisas aconteceram no passado, eu acho que vai. Porque ele é infinitamente melhor e mais barato, com custo-benefício melhor do que a gente tem hoje. E aí a gente vai começar a dar estrelinha para tudo. Estrelinha para político, estrelinha para professor, estrelinha para garçom, estrelinha para tudo. Tudo é estrelinha, porque a gente precisa criar uma sociedade em que a gente consiga melhorar o custo-benefício, que a gente consiga estruturar organizações que consigam atender melhor a demanda de 7 bilhões de sapiens.
Não há, na minha opinião, outra alternativa. E vou deixar para terminar o paradoxo. Eu trabalhei 3 anos na Prefeitura do Rio, treinei 140 alunos e vou colocar o paradoxo para vocês, que é o paradoxo para todos os administradores resolverem. Um desafio para colocar em sala de aula. Nós temos na Prefeitura do Rio hoje 10 mil ônibus a serem fiscalizados. 10 mil ônibus. Quantos fiscais? Chutem. 2 não, um pouquinho mais, 40. Então nós temos na Prefeitura, ela é pessimista, né? Nós temos na Prefeitura do Rio 40 fiscais para 10 mil ônibus. A Prefeitura não pode contratar mais fiscais. Como é que eu resolvo administrativamente esse problema dentro da gestão? Como é que eu resolvo esse problema na gestão? Não há saída. É o impasse da gestão. A gestão ficou obsoleta no seu modelo diante da complexidade. Como é que eu resolvo na curadoria? Eu coloco um aplicativo na mão de cada passageiro que já tem os aplicativos. É só botar um aplicativo no smartphone que já existe e do dia para a noite eu saio de 40 fiscais para 1 milhão de fiscais, sem a necessidade de gastar 1 centavo. Então é óbvio que a gente vai resolver o problema desse jeito. Por que que não resolve? A nossa crise é uma crise de mentalidade. A nossa capacidade de ver as caravelas estão vindo, a gente está na praia que nem os índios olhando aquilo e achando que aquelas caravelas não estão existindo. Deve ser um sonho. E eu digo para vocês, não é sonho, nós estamos diante de um novo modelo administrativo e se vocês querem ser competitivos no mercado, comecem a estudar a uberização a sério, porque muitos de vocês vão trabalhar em empresas uberizadas. Obrigado. Provocativo, professor Carlos, né? E, bom, traçando um panorama geral do nosso painel, tivemos a apresentação do Nova de Campos, do professor Milton, e abordou a questão da ligação entre academia, mercado, essa interface com o propósito de geração de inovações, de negócios, pipa social com modelo diferenciado, o processo produtivo invertido, os insumos chegam e aí se pensa nesse processo produtivo que no campo da administração demonstra também um modelo inovador. Tivemos o professor Carlos com o intuito de fazer com que pensemos a respeito da nossa função e do nosso papel enquanto administradores. Permita-me que eu discorde só um pouco. O nosso modelo ele não é defasado. A administração é uma ciência que nos permite a adaptabilidade, a flexibilidade. E isso é trazido, esse repensar do negócio, é trazido por uma série de fatores. Um investimento constante em capacitação, pela troca que o professor Milton muito bem abordou aqui, pelo trabalho de cocriação, enfim, por vários aspectos que vão fazer com que a ciência da administração possa, assim, se adaptar à tecnologia e fazer uso dessa tecnologia no seu negócio. Eu não disse que a administração está ficando obsoleta, eu disse que a gestão está ficando obsoleta. A administração é eterna, a gestão é conjuntural. Foi isso que eu falei. Perfeitamente, professor. Só traçando um paralelo. Então, vamos às perguntas dos participantes. Eu tenho aqui 2 perguntas. Uma foi direcionada para o professor Milton. A pergunta, deixa eu só tentar entender aqui a lógica da doutrina. Na verdade, assim, o participante gostaria que o CRA fosse utilizado, mais utilizado, participasse de análise dos softwares de gestão empresarial, para diagnóstico e implantação, nas fases de diagnóstico, implantação e acompanhamento. Então, eu vou incorporar uma pergunta aqui a esta. Como o senhor vê essa participação do Conselho, de outros institutos? Como vocês usam os parceiros, na verdade, nesse tipo de negócio?
A gente, quando particular, atualmente não usa o CRA, né? Mas não há problema algum de interagir, inclusive o fato da gente estar aqui já é uma maneira de mostrar o que está acontecendo. Porque para nós é muito importante cada vez mais conhecer a maneira que as coisas funcionam fora da universidade para justamente fazer essa interlocução. Então nós temos muito contato, né, com outras áreas, quer dizer, não necessariamente com a parte de administração, mas as pessoas estão envolvidas diretamente. Então, por exemplo, a Inova lidera outros 35 núcleos de inovação e tecnologia do Estado de São Paulo, participa do Centro Municipal de Inovação da cidade, trabalha na parte de inovação da Fiesp, ou seja, nós temos participação com diversas associações que trabalham junto com a gente, nos ajudando para ver de que forma que a gente pode adequar melhor tudo que a gente faz, inclusive fazer aquele casamento que eu estava falando. Em particular, do ponto de vista da administração, para a gente seria fundamental tentar ter alguma parceria que nos ajudasse a entender e a fomentar esse tipo de conhecimento nas empresas que estão começando, nos empreendedores, nos incubados. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu não consigo ver nenhum problema com isso, né? Nós não somos fechados. Obrigada. A próxima pergunta da Pamela Rodrigues é: existe algum critério para ser voluntário no Pipa Social? Normalmente a gente tem várias áreas, como qualquer empresa dentro da Pipa Social: a área administrativa, contábil, comunicação, estilo, organização, enfim. A gente tem todas essas áreas. Então, o voluntário, todos os voluntários são muito bem-vindos. Eu acho que a gente está sempre precisando de voluntários dentro da Pipa, e qualquer uma dessas áreas a gente sempre está esperando voluntários para nos ajudar. Às vezes a pessoa pode dar um dia da semana, ou uma manhã, ou 3 vezes por semana, então ela chega lá para se apresentar, né? A gente marca uma entrevista, 2527-7720, ou o meu e-mail mesmo, ou ADM, né, que é administrativa ADM, @pipasocial.org.br, marca uma entrevista e se apresenta e diz em que área que ela gostaria de contribuir e de que forma e qual o tempo que ela tem disponível para isso. As áreas de comunicação, de mídias sociais, por exemplo, ela pode fazer até de casa, ou seja, pode estar trabalhando dentro do horário comercial e ainda poder contribuir com a gente. As áreas de estilo geralmente são pessoas ou são estudantes que estão se formando, que vêm fazer trabalho voluntário com a gente, como é um polo de criação coletiva. A gente tem tantas empresas, né, como o IED, o Instituto Europeu de Design, a PUC, trabalhando conosco lá na área criativa também, a FARM, OSCE, etc., trabalhando dentro da área criativa. A gente tem também os estudantes de estilo que vêm também contribuir para isso junto com as nossas artesãs e costureiras, né? Que elas têm a técnica, mas não têm a informação, então e elas têm a informação e não têm a técnica, então é uma forma bem colaborativa e bem interessante, onde a gente pode estar recebendo pessoas bem diferentes e estar contribuindo todas dentro da Pipa. E uma pergunta para o Carlos Nepomuceno. O Ricardo Lago, você falou muito da gestão, eu complementei com o arcabouço da administração, que para nós é importantíssimo. Você fala de gestão, de mudanças, atitudes e comportamentos. Pergunto qual a sua impressão do discurso proferido pelo general Mourão quanto ao posicionamento atual da política no país. Olha só, não vou fugir da pergunta. O negócio é o seguinte: nós estamos vivendo uma mudança profunda na maneira de se pensar política. Nós estamos vivendo uma crise civilizacional. O meu diagnóstico, antes de qualquer coisa, é o seguinte: o problema, a crise dos taxistas é a mesma crise dos políticos. Igual. Nós perdemos o controle sobre os taxistas. Os taxistas passaram a fazer o que eles queriam, porque não era capaz de fiscalizar os taxistas. Os políticos estão fazendo o que eles querem, porque nós perdemos o controle sobre os políticos. Porque eles fazem o que eles querem.
Então, é óbvio que a gente vai tentar procurar, de alguma forma, uberizar a política. A saída que nós temos é tentar criar esses mesmos apetrechos do ponto de vista político da uberização para a política. A crise da política é a mesma crise que está acontecendo do judiciário. A gente perdeu o controle do judiciário. As organizações, elas se concentraram no século passado. Uma mídia concentrada, concentrou as organizações e o rabo está balançando o cachorro. Então a saída que a gente vai ter no curto prazo é essa brigalhada que a gente está vendo. Mas no médio e longo prazo é a introdução desse novo modelo de controle sobre todas as organizações da sociedade, que não é só a política. A gente já está vendo isso no táxi. Você já vê hoje taxista oferecendo balinha, você já vê taxista oferecendo desconto, né? O taxista hoje está todo gentil. Antigamente eles não eram gentis com a gente. E o cara do Uber, ele é gentil porque ele sabe que está sendo fiscalizado. Não foi a mãe dele que deu uma surra nele. É a fiscalização que está gerando a coisa. O que mostra para a gente que a sociedade que é fiscalizada, uma sociedade que consegue fiscalizar suas organizações, consegue melhorar a qualidade dessas organizações. O que a gente precisa fazer é introduzir esse novo ambiente para melhorar a qualidade das organizações que está lá embaixo. E aí, dentro do que essa discussão do general, é essa briga que está no meio do caminho, entre o que a gente tem hoje e o que vai ter amanhã, né? Eu não vou falar sobre o general, vou perder, mas eu acho que, de fato, acesso à informação e à produção de informação no mundo, com as tecnologias modernas, eu sei que tem um setor da população inteiro que está fora disso. Independentemente, hoje a gente produziu 1 hora de vídeo, mais que foi produzido em toda a história de vídeos produzidos na humanidade. Ou seja, a quantidade que a gente está produzindo, dentro da capacidade tecnológica que a gente tem de informação, de comunicação, fibra ótica, Wi-Fi e tudo mais, ele permitiu a produção de dados que nem nós conseguimos avaliar, que estão no ar, estão nas nuvens. Né? E isso cria uma crise de representatividade, porque qualquer de repente, a voz dele pode ser escutada ou não, de uma forma completamente diferente que a gente jamais pensou. E as instituições de classe, sindicatos, instituições políticas, tudo isso, eles estão ainda num formato arcaico. Ficou atrás. Agora, eu não sei exatamente se vai ser uma uberização, porque eu não consigo imaginar um sistema completamente sem um mínimo de... Tem que ter alguma condição de contorno. Eu entendo que o Uber, ele é um pouco isso. Você não tem nenhum gerente. Mas eu vi algumas coisas que aconteceram nessas manifestações sem nenhuma condição de contorno. Quem é que vai colocar o equilíbrio nisso? Entendeu? Em algum momento tem que ter alguma coisa que se contrapõe, né? Porque de fato, mais um pouco, com a inteligência artificial, com a machine learning, esse big data todo vai ser analisado não por gente, mas por computador. Certo? E aí a posição do ser humano frente a isso é um desafio que ele vai ter que se inovar. A gente fica comparando. A máquina vai fazer o que o homem faz daqui a 10 anos, não sei, em alguma área, certo? Só que o homem daqui a 10 anos vai ser o mesmo homem daqui a 10, vai ser congelado. Então a gente tem que se inovar. Mas, fundamentalmente, eu vejo no mundo uma crise de representatividade. E no desespero por essa voz de representatividade, as pessoas estão polarizando. De um lado, vou proteger, vou expulsar o inimigo, vou expulsar o imigrante, vou tentar se proteger, né? É onde vem a dita, entre aspas, direito. Do outro lado, vou criar o welfare state perfeito que vai garantir o bem-estar social para todo mundo. E nós não conseguimos discutir porque as instituições onde essa discussão deveria acontecer não estão preparadas para isso. São os taxistas antigos, não nem os bonzinhos. Então, essa crise está para ficar, não é que vai vir, ela está aqui. E eu acho que a solução final, eu não tenho certeza, é uma mobilização, essa coisa completamente distribuída, meio anárquica talvez, eu não sei o que regula.
ou se é que precisa de uma renovação. Mas uma coisa eu sei, essa coisa tem que ser discutida, porque ninguém sabe qual é o futuro. Foi o que eu disse lá no começo da palestra aqui. Se a gente falar, na verdade, estamos chegando perto do fim, eu não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que isso se regula num certo momento que vai ter um grupo tremendo de pessoas excluídas de todo esse sistema. Eu estou falando que já são profissionalizados. E aí nós vamos... Eu vi isso ontem numa discussão mesmo, na IBM, dizendo que não tem como, a coisa não fecha, porque vai ter um grupo inteiro fora do mercado, então você vai fazer uma coisa para servir a quem? Então, eu acho que o que vai vir é o que nós estamos criando agora. Então, a gente tem que estar muito antenado e se pensasse 10 anos atrás, ninguém ia pensar em nuvens. Né? Então, por isso que eu acho que a criatividade é o principal que o ser humano tem. Criatividade, interação e dar força para isso. A gente estava conversando sobre isso lá na sala, e isso é muito interessante, né? Porque esse mundo tecnológico, de fato, ele vai tirar do mercado de trabalho muita gente, vai estar expulsando mesmo. Essas pessoas têm que ser criativas para a sobrevivência. O aumento da população, a complexidade disso tudo que a gente estava conversando, eu acho que passa a ser assustador esse crescimento da extrema-direita, né, da xenofobia, desses medos todos também, e com esse salto da tecnologia, né, a Big Data, o que está vindo por aí, realmente vai acabar. As novas profissões estão sendo criadas agora. Você vê, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha tantas profissões. Hoje em dia, a gente tem milhões de profissões e cada dia tem que ser criadas novas profissões de acordo com o avanço da tecnologia e com o acabar das antigas profissões. Eu acho que, de novo, quem vai sofrer são as pessoas menos escolarizadas, são as pessoas que já são excluídas e segregadas da sociedade, são as que mais vão sofrer. Então, eu acho que também a contribuição que a gente está dando à people, o consumo sempre é necessário. Você vai precisar se vestir, você vai precisar comprar alguma coisa. Então, quando a gente está fazendo um trabalho ainda mais educando dentro dessa área da sustentabilidade, acho que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas essencial também, que pode ser multiplicado. Mas que, de fato, essa tecnologia vai excluir mais e mais, cada vez mais, da sociedade essas pessoas, acho que com certeza. Mas eu acho que tem uma saída aí que a gente tem que pensar junto, porque aquela coisa do fundo do poço tem uma mola, e a gente vai dar um salto para ir provavelmente com uma coisa bem melhor. Acho que a gente está passando por um tempo de obscurantismo aí, mas eu acho que toda grande mudança gera uma nova esperança também de um tempo que vai poder melhorar. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, a gente tem, sabendo que essa tecnologia vai ocupar o mercado de trabalho, a gente tem que pensar em soluções, em formas da gente acolher e integrar mais as pessoas que cada vez estão sendo mais excluídas. Obrigada. Nós estamos com o nosso tempo um pouco já adiantado. Eu vou fazer uma colocação do Luiz Carlos Afonso, participante que caminhou aqui, e passar a palavra para o Carlos para breves colocações e encerraremos o painel. Ele colocou o seguinte: empresas totalmente horizontais, Uber é um exemplo, e as novas organizações são empresas verticais que terão que se ajustar. Bom, foi o que foi, de certa maneira, apresentado aqui, professor Carlos. Bom, olha só, eu primeiro tenho uma visão muito otimista em relação ao que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo, às vezes meus alunos perguntam, a gente está entrando em Matrix? Eu falo, não, a gente está saindo de Matrix. Matrix era as mídias concentradas. Matrix era a gente ficar na frente da televisão. Matrix era a gente, todo mundo pensar igual praticamente. Hoje o que a gente está vivendo é uma diversidade de pensamentos. E aí você, na diversidade de pensamento, sai porrada. Porque o ruim antes era que não saía porrada. As pessoas viam coisas, não aceitavam e ficavam caladas. Porque, se estão dizendo na televisão, deve ser assim mesmo. Então a gente está começando um processo
de renascença. Eu faço fotografia, nunca se fez tanta fotografia no mundo como hoje. É fotografia de animal, fotografia de bicho, fotografia das pessoas, fotografia de inseto, fotografia de qualquer coisa você tem na internet. Fotografia de um passarinho. Tem um maluco que tira o dia todo fotografia só de um tipo de passarinho. Nunca se fotografou tanto aquele passarinho. Isso é uma renascença. Eu sempre vou para a história. Eu não trabalho sem história. Então o que a gente vai ver é o seguinte: se a gente fosse analisar o momento que a gente está passando, nós estamos mais ou menos na mesma situação do fim da Idade Média, quando a gente saiu de uma igreja católica totalitária e quando a gente saiu da monarquia absoluta. E nós tínhamos a escravidão. Quando a gente começou a sair da monarquia, as pessoas se perguntavam: o que vai ser sem o rei? E as pessoas construíram um modelo de primeiro-ministro, os nobres viraram parlamentares, né? Criamos presidentes, elegemos as pessoas de 4 em 4 anos, e isso passou a ser praticamente hegemônico na maior parte dos países. Colou, funcionou. E é isso que funcionou. Se vocês forem ver o dado, o gráfico do aumento populacional, em 1800, quando a gente consolida o livre mercado, a república e o fim da escravidão, nós saímos de 1800, de 1 para 7 bilhões. Foi a sociedade moderna, foi a república, foi o livre mercado que conseguiu fazer com que a gente hoje sejamos 7 bilhões. Uma pessoa, por incrível que pareça, mais excluída que a gente pode chamar, vive muito melhor do que hoje uma pessoa vivia no final da Idade Média. Então a gente vai para a descentralização. Mais uma vez, como é que a gente vai controlar isso? Não é o modelo que a gente está acostumado. É um modelo via inteligência artificial e reputação digital. Na nossa cabeça é difícil. E quando a gente começa a imaginar isso, a gente já vê a chegada do Bitcoin, do blockchain, que é um negócio que é a segunda etapa, ainda mais radical do que a gente está falando. Porque o Uber, e aí o Luiz está perguntando, o Uber ele é concentrado, é uma plataforma concentrada, é uma curadoria concentrada, descentralizada. O poder é concentrado e é descentralizado nas pontas. Os motoristas estão com raiva do Uber, mas estão trabalhando no Uber. No Bitcoin, um Uber dentro do Bitcoin é totalmente distribuído. É outra etapa. Então a gente tem que entender que a gente está nos primeiros 5 minutos de um tempo de 90. E a gente está começando um processo. Eu sou extremamente otimista do que vai acontecer. Acho que a gente vai ter um processo muito forte de inclusão das pessoas, como a gente fez na Idade Média, quando a gente saiu da escravidão e foi para o livre mercado. Eu vi esse debate aqui antes sobre CLT. Não teremos mais carteira de trabalho. Dificilmente teremos patrão empregado. O modelo será completamente diferente. A gente tem que colocar esses debates mais para frente, para não ficar discutindo coisas que não vão permanecer do jeito que são, porque nós estamos vivendo uma evolução civilizacional e a gente tem que projetar isso para o futuro. É mais ou menos isso assim que eu... Obrigada.